Olá, saudações a todos e a todas, né? A gente está aqui no PPG Cast e hoje a gente vai falar sobre transmídia na educação. Eu estou aqui com 4 maravilhosos mestrandos em educação da FURB. Eu estou aqui com a Maria Aparecida, com o William, com a Patrícia e com a Mailis. Perfeito. E eu sou o professor Rafael Bona, eu trabalho com a disciplina juntamente com o professor Sandro Galarça, a disciplina Comunicação, Educação, Interfaces e Processos. Então é o seguinte, a gente vai bater um pouco esse papo, porque assim, na verdade eu acho que o único da comunicação aqui sou eu, né, que tem a graduação em comunicação. Sim. O restante aqui é da pedagogia, de letras, design. Então é interessante porque assim, a gente está debatendo um tema que ele é oriundo da comunicação, né? É um termo que começou na comunicação. Eu gostaria só de fazer uma breve contextualização sobre a questão da transmídia e aí logo em seguida a gente começa a conversar um pouquinho sobre isso, como o conceito de transmídia que é oriundo da comunicação, ele é aplicado na educação. Então assim, eu sempre gosto muito de citar a professora Marcia Kinder, que lá em 1991 publicou um livro, Playing with Power in Movies and Videogames. Ela lançou esse livro a partir de uma observação que ela teve do filho dela aos sábados pela manhã, né? Então ela percebia que o filho ficava assistindo desenhos animados. Ela gravou em VHS na época, lá no final dos anos 80, ela gravou em VHS uns 4 ou 5 sábados e começou a fazer uma análise desses desenhos, né? Então dali ela cunhou o termo intertextualidade transmídia, né? Então a transmídia começou na década de 90. Apesar de que em 75 um instrumentista e compositor já tinha usado o termo transmídia, mas com outro sentido. E aí ela cunha o termo então intertextualidade transmídia, que é justamente essa questão de quando você tem um contato com diferentes mídias em diferentes plataformas. Ou seja, vou dar um exemplo clássico que ela usa muito no livro dela, além de falar muito do Garfield and Friends, né? Ela usa muito das Tartarugas Ninjas, por exemplo, que o filho de manhã assistia o desenho das Tartarugas Ninjas, à tarde ele ia para uma festa de aniversário que o tema era as Tartarugas Ninjas e à noite ele ia assistir o filme das Tartarugas Ninjas no cinema. Então ele tinha contato com as tartarugas durante o dia inteiro e ele tinha uma experiência transmídia. Então esse termo meio que ficou adormecido, as pessoas citavam, é uma professora muito citada por sinal. E lá no comecinho dos anos 2000, ali por volta de 2001, o Henry Jenkins então começou a cunhar o termo narrativa transmídia, que é o que a gente conhece hoje, que é o que teve toda essa expansão, né? E aí em 2006 ele lança nos Estados Unidos o Convergence Culture, que é justamente o livro que aborda sobre a cultura da convergência e o termo narrativa transmídia. E lá em 2008 é lançada então a primeira versão do livro aqui no Brasil. 2009 a segunda versão, que é uma das mais citadas, e a última versão em 2022. Todas elas praticamente são a mesma coisa, tá? Tem ampliação de algumas coisinhas, algumas correções, mas todas elas são do mesmo sentido, elas não mudam o conteúdo da obra. Uma coisa interessante, eu acabei acompanhando uma pesquisa que foi publicada faz umas 2 semanas pela revista da Intercom, e foi uma pesquisa feita pelo professor Rogério Kovaleski, da Federal de Pernambuco. E ele justamente fez um levantamento dos livros mais citados, os autores mais citados nos últimos 30 anos na área de publicidade e propaganda. E o Henry Jenkins aparece em 10º lugar. Se não me falha a memória, tá 11º, mas eu acho que é 10º. Ele está entre os 10 livros mais citados na área de publicidade, então isso é bem interessante. O que acontece? Já vou deixar vocês falarem, tá? Era só para contextualizar. O que acontece? Esse termo se popularizou muito na área da comunicação. Muitas pessoas utilizaram esse termo. Vocês podem fazer uma busca rápida ali no Google Acadêmico. Vocês vão ver que tem muito trabalho de jornalismo, de publicidade, de relações públicas que usam o termo narrativa transmídia. E assim, não sou um expert no assunto, mas eu acho que eu tenho propriedade para falar sobre isso. A minha tese no doutorado foi sobre isso. Mas as pessoas tratam a transmídia de uma forma errada. Elas tratam a transmídia como sendo uso de tecnologias, e não é. É também. Mas as pessoas acham assim, lá na minha escola eu fiz um trabalho que eu usei cinema, podcast e aí a transmídia. Não é transmídia.
né? A transmídia ela vem de expansão de conteúdo. Então, de uns anos para cá, se você começa a fazer um levantamento nos trabalhos que foram publicados ali por volta de 2015, 2016, você vai ver que tem uma série de estudos que estão direcionando a transmídia para a educação, que é onde nos interessa, né? Então, como que a gente pode expandir a transmídia na educação? Eu vou pedir agora para que a Maria Aparecida, que é a nossa Cida, ela fala um pouquinho sobre a pesquisa do mestrado dela, que é justamente sobre transmídia na educação básica, né, Cida? Foi na Isso. educação infantil, a primeira etapa da educação básica que eu fiz. Então eu quero que tu explique para quem está ouvindo a gente como é que funciona essa expansão de conteúdo em diferentes mídias focado na educação básica. Pode falar um pouquinho da sua pesquisa e fique à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha pesquisa de transmídia na educação foi feita com crianças de educação infantil da pré-escola, né? E eu peguei como temática a turma da Mônica, porque a minha é Transmídia Made in Brasil. Então, é uma paródia do Viagem ao Centro da Tela, que é a referência ao livro Viagem ao Centro da Terra, né? É porque, assim, a transmídia, ela é muito importante para a educação, porque ela possibilita a gente transitar tanto pela mídia da tecnologia quanto para a que chamamos de analógica, né? Porque, como o professor Rafael pontuou, né, o pessoal leva muito somente para o lado da tecnologia, e a transmídia vai muito além da tecnologia, do podcast, do vídeo. É lógico que eles são importantes, principalmente para ressignificarmos as tecnologias dentro da educação, que pode não parecer, mas ela é muito vista com maus olhos por alguns. E a transmídia, eu acredito que ressignifica também tudo isso. E na minha pesquisa, eu iniciei ela a partir de expandindo a história da Viagem ao Centro da Terra, né? Que é Viagem ao Centro da Tela, a paródia do Maurício de Souza, com um vídeo que foi retirado a partir do livro. Então, já tivemos a experiência aí do audiovisual. A partir daí, nós tivemos várias experiências, né? Porque foi realizado um jogo de memória, foi realizado desenhos, foram realizadas um vídeo também das crianças falando o que sentiram da experiência de ver, de participar, de transitar por várias formas de aprendizado em cima de um único tema, né? E finalizamos com um podcast. Então, assim, o que eu posso dizer ao final de tudo isso? Podemos dizer que a transmídia abre um leque de possibilidades pedagógicas para serem trabalhadas, tanto de educação infantil, quanto fundamental, médio, enfim. Isso aí depende muito do professor, né, do que ele quer abordar, mas assim, é algo que se abre um leque de possibilidades muito grande para a educação, e ela é necessária de ser trabalhada dentro das escolas, face a tudo isso que ela possibilita para nós, né, para nós desmistificarmos o uso das tecnologias e aliarmos também as outras possibilidades pedagógicas que ela nos oferece. Eu vi que você falou Viagem ao Centro da Tela, é isso? É porque isso é por causa do Cebolinha? É porque ela é em função do Cebolinha, porque assim, o Maurício de Souza, quando ele faz paródias, ele geralmente coloca assim, ele reverencia alguns dos seus personagens. E a Viagem ao Centro da Tela é em reverência ao Cebolinha, porque ela começa com o Cebolinha escondendo o Sansão da Mônica. E aí você faz todo o desfecho da história trazida do livro do Júlio Verne, né, do Viagem ao Centro da Terra. Então ela ficou dessa forma a tradução dela, da paródia do Maurício de Souza. Por isso que é Viagem ao Centro da Tela. É bem assim. É o Cebolinha falando, professor. Perfeito. Então o título da obra está assim também. Tá o título da obra, do gibi, do livro, né? É um livro que ele ficou em formato de livro. É graphic novel, nesse caso, acho que é. É o clássico do cinema. Exato, os clássicos do cinema. Então ficou Viagem ao Centro da Tela. Legal. Exatamente dessa forma. Legal.
Então, assim, agora só fazendo uma ponte, já que a gente está falando de educação, eu sei que a nossa mestranda Miles estava com o livro ali fora, antes da gente começar a gravar, o livro do Henry Jenkins. Fazendo marcação. Fazendo marcação, exato. Então, assim, Miles, quer só explicar para nós, assim, que eu falei pouco do Jenkins, não falei quase nada dele. Mas o que ele quer dizer com narrativa transmídia nesse livro dele, aí, Cultura da Convergência? Olá. O Jenkins, ele traz para exemplificar os filmes Matrix, que foi o primeiro filme lançado em 99, já faz um tempinho. E porque a narrativas transmídias é uma narrativa que se estende para outras mídias. Então, além do filme que foi lançado, é o total de 3 filmes, eles lançaram histórias, ou seja, outras mídias que têm relação com a história do filme. Tanto que muitos os atores nem ao certo sabiam se eles estavam filmando para o filme, que aquela cena seria para o filme, ou se a cena seria para o jogo, que foi uma das mídias que eles estenderam a narrativa. No caso da Matrix, eles estenderam, além do cinema, né, do filme, para histórias em quadrinhos, os jogos e também animações, né, que se chamou Animatrix. Então, nesse sentido, é interessante que o Jenkins traz, né, a forma como o entretenimento também se usa desse estilo de forma de contar histórias, porque chega a emocionar, a empolgar mais quem está ouvindo a história, né? Porque se relaciona com outras mídias, né? Então é interessante também trazer isso para a educação. Você pode trabalhar, no caso, um filme. Eu, no caso, sou professora de língua inglesa, poderia ser no meu componente curricular, trabalhar um filme e estender a história do filme para uma história em quadrinhos, né, que faz uma continuação da história, ou no caso, para um vídeo que os alunos vão fazer. Então sempre tem que estar relacionado, que eu acho algo interessante que o Jenkins traz, que tinha pistas do filme que só entenderia quem jogasse. Então, jogando o game, você tinha compreensão total das pistas que ele colocava da história. Que seria isso? Em uma disciplina que eu participei com o professor Bona, no curso de Tecnologias Educacionais, ele fez esse comentário e eu tomei depois para mim, para tentar investigar, que o filme Matrix, a série Matrix, no geral, ele é uma série de transmídia, ela é transmedializada, né? Ela precisa ser isso. Então, para entender por completo a obra, é de propósito que você jogue o jogo, que você leia o quadrinho, que você leia o livro e depois vá pro filme. Então, para você ter uma experiência completa, né? Para você transicionar entre as diferentes mídias. E essa transição de diferentes mídias, como a Cida já explicou, é que torna ela tão hoje necessária, até porque a gente tem um mundo completamente medializado, né? Os alunos, eles vêm para a escola, eles saem de casa já assistindo o TikTok, chegam na escola, eles já veem uma coisa no Instagram, ou falam de um jogo, ou falam de um livro, falam de um quadrinho. Então eles falam de mídia o tempo todo, e a gente como professor, a gente entender a mídia do aluno, entender como ele tá, o que ele gosta, o que traz a atenção dele, e trazer isso para o nosso componente curricular, trazer isso para a sala de aula, e transicionando entre a mídia dos estudantes, eu acho que é uma maneira muito legal de trazer, né? Então, em um mundo cada vez mais tecnológico, onde todo mundo tem um mini computador no bolso e, sei lá, em 6 toques na tela, eu consigo descobrir muita coisa, a gente tem que trabalhar com isso. A gente não consegue mais ficar só no quadro, canetão e apagador, e é isso, sabe? Tipo, não dá mais para ficar só nisso. Então, por isso que eu acho que ela se torna algo muito importante para a educação. De novo, não confundindo ela com tecnologia. A tecnologia é o meio, é como a gente vai chegar nela, né? A transição de mídia, ela não depende necessariamente só da tecnologia. Uma mídia pode ser um quadrinho que o aluno faz, pode ser
um poema que ele produziu, eu posso transicionar um tema em diferentes mídias e em nenhum momento usar a tecnologia, mas eu também posso usar a tecnologia, né? E... Bom, deixar o professor tomar conta agora, porque senão eu vou ficar me alongando nisso. Eu ia justamente passar a palavra para ti, depois eu ia passar a palavra para Patrícia, que não falou nada até agora, que eu quero ouvi-la também. Sim, estamos aqui só ouvindo para depois complementar com... Exato, então assim, você que vem lá da área de design, o que você pensa? Engenharia também. Engenharia, olha só, essa mulher multifunções. O que você acha então, o que você pensa sobre a transmídia? Vamos lá. Eu vejo com um olhar assim de que o aluno, quando ele tem essa experiência com mais de uma transmídia, com mais de uma mídia, e ele tem acesso ao conteúdo de uma forma diferenciada, assim como ele já vem tendo desde quando nasceu na era digital ou aprendeu a utilizar a tecnologia durante a educação. Quando ele tem essa possibilidade de ter um acesso ao conteúdo de diversas formas e interagir com o conteúdo, poder criar o seu próprio conteúdo e conhecimento a partir daquilo que ele se conecta, isso traz um engajamento, uma relevância para o aprendizado. Nós mesmos, se a gente só ler um livro e ter aquela experiência, a gente vai achar que aquilo é pouco, não nos coloca dentro daquela história. Mas se você pega um livro, você, a partir dele, faz um vídeo, ou você traz ele para uma encenação, ou você pode criar um jogo, você está dentro daquela narrativa, dentro daquela história, você está pensando em possibilidades que são aplicadas, por exemplo, no teu cotidiano, no teu dia a dia. Você pode pegar uma história que se passou em épocas passadas e você trazer para o contexto atual na perspectiva de hoje em dia. Como que as pessoas, por exemplo, como que seria se o descobrimento do Brasil fosse feito pelos ingleses e não pelos portugueses? E dentro daquilo você trazer o aluno, trazendo a sua vivência, as suas perspectivas e as suas avaliações. Então, eu acho isso bastante rico porque, pensando em um tema, você consegue expandir e trazer diversas ideias e concepções para aprendizado. Eu não sou professora, estou em processo de aprendizagem para a docência, mas o que me despertou bastante o interesse pela área de educação, como eu sou da engenharia e design, foi uma disciplina que eu fiz no curso de design de interiores, que era o processo criativo. No processo criativo, o professor nos deu um trabalho que era para escolher uma arte clássica, contemporânea, e dentro daquela arte que a gente ia escolher, a gente fizesse uma dramatização dela, como se fosse para o contexto atual. Então, eu peguei uma arte de Werner, se não me engano, e para o contexto atual, eu fiz ali o meu autorretrato naquela cena que eu estava vendo na arte. E foi uma experiência que eu tive com a arte que eu nunca tinha tido, nunca tinha olhado a arte daquela forma. E trazendo para o contexto atual, eu me vi dentro daquele cenário e eu pensei em várias possibilidades que eu pude criar a partir daquilo. Então, o que me despertou bastante o interesse pela área de educação é poder possibilitar isso para o aluno, trazer essa vivência diferente, porque os nossos alunos, eles não estão habituados só com um livro, com uma leitura. Eles querem mais, eles querem uma experiência que coloque eles dentro de um cenário. Não precisa ser um cenário de realidade virtual, que nem todos têm acesso, mas muitos a gente tem acesso a um celular, uma boa câmera. Dá para fazer o básico de uma encenação e trazer para os contextos. Acho que a criatividade ajuda bastante. E acho que todos somos criativos, é só usar um pouquinho da nossa expertise, porque isso torna bastante relevante. Eu, como aluna, tive essa experiência, então gostei bastante. E eu penso assim, se eu for professor, eu quero possibilitar isso para os alunos, que eles tenham também esse tipo de experiência, que isso abra os olhos deles para além do que aquilo que você ensina em conteúdo. Que isso traga uma riqueza maior de referência, de criticidade, que seja uma construção de conhecimento. Então, gente, acho que a gente vai pro encerramento.
Foi muito bom ouvir vocês aqui, tá? Se quem está nos ouvindo e tiver interesse em conhecer mais sobre tecnologias, narrativa transmídia e mídias no geral, focados em educação, é só ver mais sobre a nossa linha de pesquisa, EduMídia, Comunicação e Educação Midiática, que é vinculada à FURB e ao CNPq, né? Então, só de uma forma assim muito, muito sucinta, eu só queria explicar que a narrativa transmídia, ela está focada em expansão de conteúdo. Então, ou seja, são mídias, por exemplo, assim, que eu posso ter quadrinhos, Instagram e YouTube, cada uma delas tem vida própria, eu não sou obrigado a conhecer todas para entender a história toda, mas que cada uma delas está oferecendo uma oportunidade, uma experiência diferente, tá? Então, esse que é o foco da transmídia. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Só ressaltando, mais uma vez, para finalizar, que a narrativa transmídia, ela é fundamental na educação, pelas possibilidades pedagógicas que ela apresenta. Então, vamos entender um pouco mais. Quem quiser, estamos à disposição. Perfeito. Acho que depois de uma fala dessa, a gente encerra. Isso aí, complementou muito bem. O nosso podcast, videocast também, porque vai estar no YouTube, né? Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E é Obrigado isso. pelo A convite. gente que agradece. Obrigada. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais. Até mais.